Fala, meus amigos aqui do YouTube, beleza com vocês? Esse que vos fala é o irmão Eduardo. Mais uma vez estamos aqui então para darmos início a mais um estudo, né? Esse estudo que tenho iniciado com vocês sobre vários temas das Escrituras. Nessa oportunidade eu vou estar falando então sobre a revelação geral, ok? Então desde já eu peço que você apoie esse trabalho que tem o intuito de levar, né, mensagens da palavra de Deus, mensagens bíblicas. Eu sou um cristão reformado, né? E a minha linhagem é reformada e a minha visão é pregar o evangelho através das escrituras para a glória de Deus. Então, se você se identifica com essa visão, ou também se você é de outra linha, mas gosta de ouvir a palavra, eu peço seu apoio aqui no canal para que juntos possamos então estar estudando juntos a Bíblia e também nos edificando, ok? Então vamos lá para o nosso estudo, ok? Não se esquece de curtir, comentar, compartilhar e se inscrever. Então, temos aqui o nosso estudo sobre revelação geral. Revelação geral. A realidade de Deus é conhecida por todos. Os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Salmo 19 e verso 1. O mundo de Deus não é um escudo que esconde o poder e a majestade do Criador. Pela ordem natural, é evidente que um potente e majestoso Criador lá está. Então, isso é uma questão bem patente para nós. Nós, ao contemplarmos a glória de Deus, céus, nós vamos ver que a glória de Deus está ali. Nós vamos contemplar a natureza, a criação, nós vamos ver que a glória de Deus está ali. Ok? Vamos aqui então olhar na Bíblia Sagrada as passagens bíblicas de Salmos. Salmos capítulo 19, não está no estudo, mas me veio à mente. É um salmo bem conhecido que vai falar o seguinte, ó: céus declaram a glória de Deus, e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Um dia faz declaração a outro dia, e uma noite mostra sabedoria a outra noite. Não, não há linguagem nem fala, não é onde não se ouça sua voz. Então, os céus proclamam a glória de Deus. Como nós lemos aqui, o mundo não é um escudo que esconde o poder e a majestade de Deus. Ao contrário, o mundo ele demonstra o poder e a majestade de Deus. O Criador ele deixou a sua glória no mundo que criou. Deixou a sua glória revelada no mundo que criou. A sua glória ficou imprimida nesse mundo que ele criou. Ok? Vamos ver então o que Paulo diz em Romanos capítulo 1, verso 19 e 21. Romanos capítulo 1, 19 e 21. Vai nos dizer o seguinte: porquanto o que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta. Aonde se manifesta? No céu. O céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e justiça dos homens que detêm a verdade em justiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus manifestou. Verso de número 20. Todas as suas coisas invisíveis desde a criação do mundo, tanto seu eterno poder como sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que são criadas, para que os homens fiquem inexcusáveis. Então, nós vemos na explicação de Paulo aqui, também temos aqui no verso 21, que Deus deixou tudo bem explicitamente revelado para o homem. O homem ele não pode dizer que Deus não lhe deixou revelado as verdades que dizem respeito à sua existência. Pelo contrário,
a gente vai ver na criação todas essas verdades bem patentes ali, ok? Em Atos, aqui nós vemos no estudo também, Atos 17 e 28. Vamos ver o que aqui nos diz então, Atos 17 e 28. Atos 17 e 28. Porque nele vivemos e nos movemos e existimos, como também alguns dos vossos poetas disseram, pois somos também a sua geração. Então, Atos 17, 28, cita um poeta grego como testemunha que os humanos são criados por Deus. Ele afirma ainda que a bondade desse Criador é manifesta por meio de suas providências generosas. Então, havia já os poetas gregos daquela época, como também, não somente os gregos, mas algumas outras nações que testificavam, não é, da existência da divindade, ainda que não tivessem um conhecimento pleno. Por quê? Deus ele não ficou sem testemunho, mas ao contemplar a criação, o homem vê o testemunho da existência da divindade. Olhar para si mesmo, para a perfeição com que foi criado, o homem vê também a perfeição da divindade, ok? Então, ele afirma ainda que a bondade desse Criador é manifesta por meio de suas providências generosas. Então, o Senhor ele manifesta a sua bondade também por meio das suas providências, não é? Vamos ver Atos capítulo 14, verso de número 24. Então, não somente se dando a conhecer, mas também o Senhor, ele não somente através da sua glória manifesta na criação, mas também através da sua providência, ou seja, através do seu cuidado com a criação, porque providência é isso, é o cuidado de Deus, né, para com respeito à sua criação. 14:17. Contudo, não se deixou a si mesmo sem testemunho, beneficiando-vos lá do céu, dando-nos chuvas e tempos frutíferos, enchendo de mantimento e alegria nossos corações. Então o Senhor, ele sempre pela sua imensa providência, ele não ficou sem testemunho, mas ele sempre proveu para os homens o cuidado, o sustento, a vida, mesmo que os homens virassem as costas para o Senhor. Porém, Deus, mesmo os homens virando as costas, sempre foi um Deus cuidadoso em deixar testemunho. Todo ser humano, ele não pode, nenhum ser humano ele pode dizer que ele não teve testemunho da existência de Deus. Essa é a grande verdade aqui. Também temos aqui Romanos capítulo número 2 e verso 4, que vai nos dizer o seguinte, Romanos 2, verso 4, ou despreza as tuas riquezas da sua benignidade e paciência e longanimidade, ignorando que a benignidade de Deus te leva ao arrependimento. Então, toda essa benignidade e providência de Deus é para que o homem reconheça, né, a sua glória e a sua existência. E que, ao menos, algumas das exigências de sua santa lei são conhecidas de toda a consciência humana. Então, também isso é mostrado em Romanos também, no capítulo 2, verso 14, 15. Porque quando os gentios que não têm lei fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles lei para si mesmos, são lei, os quais mostram a lei escrita em seus corações, testificando juntamente a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os. Então,
as exigências de sua santa lei são conhecidas de toda a consciência humana. Isso que é a revelação, né? A revelação geral. Toda a consciência humana, ela está de alguma forma sabendo das exigências de Deus, da sua lei, seu conhecimento, não é? Os homens eles não podem se desculpar com respeito a isso. Veja só, aqui na palavra, Paulo fala, quando os gentios que não têm lei fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tendo lei para si mesmos são lei, os quais mostram a obra da lei escrita em seus pensamentos, em seus corações, juntamente com a sua consciência e seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os, no dia que Deus há de julgar os segredos do homem por Jesus Cristo, segundo o meu evangelho. Então, assim, alguém nesse quesito aqui de revelação geral, quando a gente lê aqui que, mesmo sem lei, os gentios para si mesmos são lei, essa lei é uma lei que vem de Deus para eles, mesmo não conhecendo a palavra, eles saberem o que é certo e errado. E se Deus quiser se revelar para eles, assim acontecerá. Então alguém poderá dizer, tá, mas e se uma pessoa como essas, que até sabe o que é certo e errado, enfim, Deus não se revelar a ela, como ela poderá ser condenada por Deus no dia do juízo final, se o Senhor não se revelou a ela? A resposta é a seguinte, em primeiro lugar, ela tendo essa consciência que nós lemos aqui, a obra da lei escrita em seus corações, ela tendo isso, no caso aqui, obra da lei escrita em seus corações, juntamente com a sua consciência e seus pensamentos, quer acusando-os, os defendendo, isso será o que vai testificar no dia do juízo contra ela, ok? E também podemos observar, juntamente com isso, que, além disso, todos estão debaixo da ira divina, e todos são merecedores tão somente da morte e da condenação eterna. Então, Deus ele salva por eleição e pura misericórdia. Ninguém deve se gloriar de nada. E se Deus não eleger e não salvar e não escolher, não podemos dizer nada, porque Deus é soberano. É isso que as pessoas elas têm muitas vezes dificuldades para aceitar. Deus ele não está obrigado a salvar ninguém, mas na sua infinita misericórdia ele salva. Mas Deus, na sua soberania, ele se revela e elege a quem ele quiser. É isso que nós temos que ter em mente, ok? Juntamente, as exigências de sua santa lei são conhecidas então pela consciência humana, juntamente com a desconfortável certeza do julgamento final de retribuição, né? Essas certezas evidentes constituem o conteúdo da revelação geral. Então também há um sentimento então no ser humano de que haverá um juízo final e haverá uma retribuição, né? Romanos também vai falar sobre isso, Paulo, 1:32 de Romanos, os quais, conhecendo o juízo de Deus, que são dignos de morte, os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também se agradam dos que as fazem. Então, essa realidade, a consciência dessas pessoas, conhecer o juízo de Deus está no ser do ser humano, ainda que ele fuja. E perante isso, ninguém pode dizer que Deus não se revelou a ele. É isso que eu quero deixar claro. Toda a humanidade, no dia do juízo, não poderá se esquivar, ela não poderá se desculpar. A humanidade não poderá se desculpar de que não teve oportunidade. A humanidade não poderá dizer que não teve oportunidade, ok? Mas todos tiveram oportunidade sim,
Todos tiveram, sim, condições de conhecerem a Deus, né? E ninguém poderá dizer que não. E mesmo que Deus não salve, ninguém também poderá pensar que isso é uma injustiça, porque estavam todos debaixo da mesma condenação. Ok? Eu sei que isso aparentemente é difícil de aceitar, mas com a graça de Cristo, o cristão ele é levado a entender. Porque ao olhar humano, eu repito, parece injusto que Deus ele escolha algumas pessoas e não escolha outras. Mas Deus, ele é soberano, é isso que nós temos que entender. E na sua escolha, ele vai escolher quem ele quer e vai se revelar a quem quiser. Nós temos que ter em mente também que quando Deus ele vai chamar a Abraão, ele escolhe Abraão no meio de muitas nações e povos. Por quê? Isso é porque Abraão era de repente merecedor de ser escolhido, meus queridos? Será que Abraão era merecedor de escolha tão digna? É claro que não. Ora, o Senhor disse a Abraão, mas veja no último verso, nos últimos versos do capítulo anterior, só fala a genealogia, ok? Porém, não fala nada além. Que Abraão era tão santo, tão digno, ok? Só fala a genealogia de Abraão e Deus escolhe Abraão. Por quê? Assim ele quis, né? Então nós temos que entender isso, nós temos que entender que Deus é soberano na sua escolha. O Senhor disse a Abraão, sai da tua terra e da tua parentela. Bom, o Senhor escolheu Abraão, ele é soberano, ok? Bendito seja o nome do Senhor por isso. A revelação geral é assim chamada porque todas as pessoas a recebem pelo simples fato de estarem vivas no mundo de Deus. Então isso é muito importante. Se você quiser, você pode anotar. A revelação geral é assim chamada porque todas as pessoas a recebem pelo simples fato de estarem vivas no mundo de Deus. E se Deus, com essa revelação, ele quiser salvar, ele vai salvar. Se Deus, com essa revelação, ele quiser trazer a pessoa para si, ele vai trazer. Essa é a questão, ok? Isso foi assim desde o início da história humana. Deus revela ativamente esses aspectos de si mesmo a todos os seres humanos, de forma que todos os casos de falha em render graças e servir ao Criador com justiça constitui pecado contra o conhecimento e negações de ter recebido tal conhecimento não devem ser levadas a sério. Então, diante da revelação geral, pelo simples fato da pessoa estar viva, já se torna uma situação de condição para a pessoa buscar ao seu Criador. E já diante dessa condição está em ela buscar o seu Criador e ser salva, ou rejeitar o seu Criador e ser condenado. Quer ver o exemplo? Melquisedeque, rei de Salém, e era um homem que não tinha genealogia nem parente, mas ele era sacerdote do Deus Altíssimo. Ok? Outro exemplo, Balaão. Balaão era profeta, mas Balaão, aonde que está a genealogia de Balaão? Aonde que está a história de Balaão, a não ser quando ele aparece na história, sendo chamado por Balaque para tentar amaldiçoar o povo de Israel? Balaão conhecia Deus. Entende? Então só o simples fato, como nós lemos, da
pessoa estar viva, já ela está debaixo da oportunidade. Se aceita de buscar a Deus e Deus se revela a ela, salva. Se não aceita, rejeita, condenada. Ok? A revelação universal de seu poder, seu merecimento de louvor e sua exigência moral são a base da acusação de Paulo a toda a raça humana como pecadora e culpada perante Deus por falhar em servi-lo como deve. Então o apóstolo Paulo ele vai em Romanos, apresentar então a acusação, diante da exigência moral da relação universal do poder de Deus e o merecimento por parte dele de ser louvado pelo seu poder e pela sua glória. Diante disso, Paulo vai apresentar então a acusação que toda a raça humana é indesculpável diante do poder de Deus, diante da glória de Deus. A raça humana não pode se desculpar de não ter oportunidade para conhecer a Deus e para adorá-lo e servi-lo. Ok? Dentre os quais até os seres humanos, nós vamos ver que quando Paulo está em Atenas pregando, Paulo ele vai ver dentre os muitos altares, um altar que dizia ao Deus desconhecido. E de início ali ele inicia sua pregação e mensagem a partir então daquele contexto daquele altar ali. Por quê? Porque esse Deus que eles não conheciam é o Deus que eles precisavam conhecer, porque todos os demais eram falsos. E ali Paulo apresenta o evangelho a eles a partir desse princípio. 3,19 de Romanos. Ora, nós sabemos tudo que a lei diz aos que estão debaixo da lei, para que toda boca esteja fechada e todo mundo seja condenável diante de Deus. Então, do capítulo 1, do 18 até o capítulo 13, 19, Paulo vai desenvolver então a relação universal do poder de Deus e seu merecimento de louvor e sua exigência moral, diante da situação da humanidade que a glória divina exige, o Senhor exige ser adorado, o Senhor exige ser glorificado, porém a humanidade ela não fez isso. Deus agora suplementa sua revelação geral com a revelação adicional de si mesmo como Salvador dos pecadores por meio de Jesus Cristo. Essa revelação ocorrida na história, incorporada na Escritura, abrindo a porta de salvação aos perdidos, é geralmente chamada de revelação especial ou específica. Ela inclui a declaração verbal explícita de tudo o que a revelação geral nos fala a respeito de Deus e nos ensina a reconhecer essa revelação na ordem natural dos eventos da história e na criação dos seres humanos, de sorte que aprendamos a ver o mundo inteiro, na frase de Calvino, como um teatro da glória de Deus. Ok? Então, essa é a revelação geral. Deus, ele desde o início, ele se revela aos homens, ele na consciência, como nós lemos, dos homens, ele se revela, tá? Ele não fica sem testemunho diante da glória que é apresentada, a sua glória na criação. No decorrer da história, ele elege um povo, então, para preparar o caminho para o Salvador. E o ápice da sua revelação está no Salvador Jesus Cristo. Ok? Então esse foi mais um vídeo aqui do canal sobre estudos bíblicos. Falamos hoje sobre a revelação geral. Desde já eu agradeço você por
ter estado comigo aqui, ter assistido esse vídeo. E eu peço então que você apoie o canal, curtindo, comentando, compartilhando. Em cima, ó, tem aqui o QR Code do YouTube. Se você quiser só escanear ali, você já sai ali para se inscrever no canal. Ok? Deus abençoe sua vida então com esse vídeo. E até a próxima, se Deus assim nos permitir. Tchau.